Eu tenho observado um padrão muito claro nos últimos anos. Empresas que crescem rápido têm uma coisa em comum. E não é necessariamente o produto, nem o preço, nem a qualidade. Na maioria das vezes, é o próprio fundador. E deixa eu te dar um exemplo concreto. Eu tenho duas empresas, a mesma área, a mesma entrega praticamente, a mesma qualidade técnica, pouquíssima diferença entre as empresas. Mas a empresa A, o fundador é mais invisível, ele pouco aparece, o marketing todo é focado no nome da empresa. Já na empresa B, o fundador é presente, cria conteúdo, é reconhecido no mercado e a marca pessoal dele é forte. E adivinha qual que cresce mais rápido? Qual que tem fila de cliente? Quem que teve a aumentar cada vez mais o time para dar conta do recado? Sempre a resposta foi a resposta B, sempre. E a diferença é a visibilidade, é a autoridade e é a marca pessoal que o fundador colocou dele dentro da empresa. E hoje eu vou te explicar o porquê que isso acontece, porque o seu negócio tem um limite de aceleração sem uma marca pessoal forte por trás e porque a marca pessoal não é vaidade, ela é uma ótima alavanca para o seu negócio. É uma alavanca mais poderosa que você tem nas suas mãos para controlar o crescimento e provavelmente você deve estar ignorando. Então bora pro vídeo e roda a vinheta. E já que a gente começou falando de alavanca, vamos tentar entender qual que é a função de um fundador e de uma pessoa que está à frente do negócio. É ele buscar as melhores alavancas de crescimento e que tragam margem para o seu negócio. A realidade é simplesmente essa. Não existe muita diferença. E aí você pode contratar mais vendedor, você pode fazer mais marketing, você pode melhorar os seus produtos, você pode fazer tudo. Você pode gastar energia em vários lugares e depois você vai ter que escolher qual que é a principal alavanca de crescimento, porque você não tem energia ilimitada, e isso é muito importante. E quando a gente está falando de alavanca, a gente tem algumas que a gente pode utilizar, mas uma é o capital, a outra é a tecnologia, a outra é o produto, e tem uma que a gente pode utilizar com muito mais facilidade e baixo custo, que é a mídia. E é aí que a gente está falando da marca pessoal mais forte. É você utilizar o fundador ou as pessoas por trás do seu negócio como mensageiros através desse canal de mídia para impactar cada vez mais pessoas, para mostrar cada vez mais que essas pessoas podem se comunicar com o público-alvo que você quer atingir e criar cada vez mais confiança e elevando cada vez mais o nível do seu negócio e trazendo muito mais resultado. Esse é um fator multiplicador que vai alcançar resultados cada vez mais positivos para o seu negócio. E olha a importância de ter a marca pessoal como uma das alavancas, utilizando, óbvio, a mídia, porque ela pode diminuir o CAC, ela pode aumentar a taxa de conversão, ela pode aumentar o ticket médio, atrair talentos, tudo isso utilizando, óbvio, a imagem do fundador, a imagem das pessoas, a imagem das pessoas por trás do seu negócio para facilitar muito mais esse processo. Vamos olhar então para a alavanca como um fator de multiplicação. E quando a gente está falando de multiplicação, é ter maior retorno com menor esforço e cada vez mais a distância ser maior. Então, se a gente diminui o custo de aquisição de um cliente, por exemplo, o CAC, a gente está tendo menos esforço, menos gasto para fazer o mesmo retorno ou até mesmo se a gente aumentar o ticket médio, fazer um retorno maior. E por que que a marca pessoal é relevante nesse caso? Porque a gente já falou em alguns dos outros vídeos lá no passado que uma das coisas que mais facilita a conversão é a confiança. Então, quando tem uma pessoa por trás desse negócio, quando tem alguém que fala dos valores, que fala do backstage, que demonstra associações, que vai criando conteúdo, vai entrando no seu mundo, que você vai percebendo que ela é uma pessoa como você, que você vai criando conexão, quanto mais ela faz isso, mais ela está próxima de você, mais ela está depositando confiança em você. E é muito mais fácil as conversões acontecerem por isso. A taxa de conversão de uma marca que tem uma pessoa muito forte por trás, muitas das vezes é muito maior, porque você não precisa fazer todo aquele conhecimento de um produto que ninguém conhece, ou de que ninguém sabe o que está por trás. Às vezes até conhece produtos semelhantes, mas não tem a autoridade ali por trás daquela pessoa. Então, isso é capaz de diminuir absurdamente o CAC. E um outro fator multiplicador muito importante que a gente está falando é que quando você está construindo sua marca pessoal, você faz isso através da distribuição de conteúdo. E a distribuição de conteúdo é uma ferramenta que trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, imparavelmente. Então você tem que pensar que cada conteúdo que você cria, que a intenção dele é atingir o público que você quer atingir, ele vai continuar falando por você depois de tempo, sabe? Uma semana, um mês, às vezes um ano depois, 2 anos, as pessoas continuam vendo aquele mesmo vídeo que você postou. Então ele tem um fator de multiplicação e de entrega de novas pessoas, sabe? Se você faz um vídeo hoje, por exemplo, se eu tô criando um vídeo hoje falando sobre a importância da marca pessoal como uma alavanca de crescimento do seu negócio, pode ser que daqui a 3 anos alguém procure sobre esse assunto e apareça esse vídeo, e a pessoa nem sabia de mim, aí nesse momento
momento ela vai saber, vai começar a olhar, vai olhar os outros vídeos que eu criei sobre o mesmo assunto ou assuntos adjacentes. Isso vai construir uma marca pessoal para mim, isso vai colocar eu na mente de algumas pessoas que nem tinham ideia de quem eu era antes. E é isso que é a importância. Aí você imagina, ela pode entrar no meu funil de vendas, ela pode clicar no botão para se tornar o lead do meu negócio, ela pode fazer uma reunião, ela já entende daquilo que eu falo, eu já demonstrei que eu conheço o assunto que ela quer saber, que ela precisa de ajuda, e tudo isso vai facilitar em muito a conversão. Então, por isso que é importante a gente enxergar a criação de uma marca pessoal e a criação de conteúdo associada a isso como uma ótima ferramenta de alavancagem e multiplicação da sua presença no digital e da sua presença em todos os lugares e principalmente do crescimento do seu negócio. Eu queria trazer um ponto aqui bem específico. Quando a gente fala de criação de conteúdo ou marca pessoal, eu não estou falando para a gente não fazer tráfego pago, não experimentar outros canais de mídia. De forma nenhuma. Eu estou falando que essa é só uma das possibilidades que você tem e eu acho que é uma das mais inteligentes que você pode utilizar. E ela vai te ajudar e muito em vários outros canais de aquisição. Então, por exemplo, se você quiser fazer tráfego pago para atrair novos clientes, se você fizer um tráfego pago sendo que ninguém te conhece, é muito mais difícil das pessoas criarem algum tipo de associação. Então, é muito mais fácil você fazer outras estratégias mediante um bom pré-estabelecimento da sua marca pessoal e do seu território, daquilo que você quer fazer, tanto para o seu negócio quanto para a sua empresa também. Eu queria trazer aqui alguns outros pontos que são muito legais, de algumas marcas que a gente pode ter de exemplo, que tiveram. Obviamente que não é só isso que fizeram elas serem bem-sucedidas, não é isso que eu tô falando, a gente não é retardado para falar isso, mas sim, tem muita relevância como os fundadores se mostram presente e como eles determinaram muito o que as pessoas pensam e como as pessoas enxergam as empresas que eles têm. Então eu vou trazer o exemplo mais clássico aqui, é muito difícil a gente fazer uma dissociação da Apple do Steve Jobs. Mesmo que tenha o Steve Wozniak lá no passado, mesmo que tenha as outras coisas, sempre que a gente vai falar, a gente tá vendo o Steve Jobs. Ele era o cara da empresa, ele era a pessoa que estava presente, ele era a pessoa que falava, que aparecia, que dava as declarações polêmicas muitas vezes deles, que às vezes criava um inimigo comum no mercado ali e estava disputando ali muito claramente. Ele era um cara que tinha a forma dele de ver o mundo, então todo mundo sabia como é que ele era um gênio meio excêntrico, que ele tinha as particularidades dele. Então você criava uma associação com a Apple muito mais próxima do que se você estivesse criando só com uma marca. E, obviamente, mas teve a Microsoft, que era uma coisa um pouco diferente. Também tinha o Bill Gates. Vamos trazer para outro caso muito legal, que é a própria Tesla. A Tesla, ela durante muito tempo, ela foi falada como se ela não fizesse publicidade, ela gastava pouco dinheiro para fazer a promoção dos carros delas. De certa forma, faz bastante sentido, assim, ela gastou proporcionalmente, comparado às outras marcas, muito menos. Mas porque o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, gasta muita energia propagando as ideias da Tesla, falando sobre a marca dele. Ele tem uma forma de conversar, de criar conteúdo, de mostrar e de garantir que ele está na mídia, de forma que a Tesla apareça, de forma que as pessoas entendam aquilo que a Tesla é, os valores que ela representa, e ao mesmo tempo, eles passam a reconhecer dentro de outro gênio excêntrico, que é o próprio Elon Musk, algumas características dentro da Tesla. Então isso é muito importante. E isso, por mais que seja uma empresa de tecnologia, acaba tendo um contexto um pouco mais humanizado. Então isso faz muito sentido, porque você cria uma associação com essas pessoas. E se a gente quiser sair um pouquinho desse mundo de tecnologia, que às vezes parece um pouco mais distante, a gente tem alguns casos interessantes. Por exemplo, o Alex Hormozi e o próprio Gary Vee, que eles são pessoas que, obviamente, ganharam muito dinheiro, mas o Gary Vee, há 10 anos atrás, ou um pouco mais de 10 anos atrás, ele ficava criando conteúdo de degustação de vinho, até a hora que ele percebeu que quanto mais ele criar, quanto mais ele mostrasse quem ele é, quanto mais ele documentasse a jornada dele, mais as pessoas iam conhecer, mais as pessoas iam se associar com aquilo que ele estava fazendo e ele ia conseguir ganhar espaço. E a partir disso, ele conseguiu construir um império absurdo e gigantesco, simplesmente documentando e mostrando e dando a opinião dele através dos conteúdos dele. E quando ele for fazendo isso, toda vez que você vê o Gary Vee, você vai saber que é ele. Se você vê o Vee, você vai saber que é ele. Se você vê a assinatura dele, você reconhece. Então ele tem muitos elementos que acabam trazendo muito mais representatividade para ele e reconhecimento. E aí, de novo, a gente traz para aqueles elementos de confiança, a familiaridade que você tem com o fundador ou com o dono, com a pessoa, acaba facilitando em muito o processo de compra e o processo de venda. Porque essa pessoa, ela acaba se tornando muito mais social, ele acaba se tornando muito mais acessível, porque ela está presente. Por mais que a gente não seja a gente não tenha acesso a ela, de certa forma, por a gente estar presente, acompanhando, olhando aquilo que ela está fazendo, a gente vai acabando confiando no que essas pessoas fazem. E óbvio, a gente está falando
falando de pessoas que têm uma entrega razoável, uma entrega que garante a competência daquilo que eles têm, que eles querem entregar um bom produto. Quando eles fazem isso, é muito mais fácil para eles. Óbvio, se você fizer besteira, você pode perder tudo que você conquistou. Isso a gente não tá falando nesse caso. A gente tá falando de uma facilitadora, uma ferramenta que auxilia e muito o crescimento do seu negócio. Todo o resto por trás, você vai continuar tendo que fazer. Ninguém tá falando para você não fazer e ficar só criando conteúdo. Isso não é só essa realidade. Você precisa entregar conteúdo também, mas você precisa entregar o seu negócio. Então, em síntese, a criação de conteúdo e a construção hoje da sua marca pessoal é a alavanca mais importante que você pode ter e talvez seja a mais inteligente para que você tome a decisão de começar hoje para você começar a crescer o seu negócio. E se você é um profissional, um bom profissional e que não pensa em hacks, não pensa em momentos muito curtos de tempo, e você que pensa em construção de longo prazo, você consegue pensar que você vai trabalhar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você entende que você começar a construir hoje uma coisa que vai durar mais 20 anos é muito relevante. Se você aproveitar os juros compostos dessa jornada, você vai se tornar uma pessoa praticamente imparável. Mas lembra, cada dia que você deixa de fazer isso é menos um dia na sua conta de juros compostos que você está perdendo, tá? E se você gostou desse vídeo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Esse canal aqui a gente está só começando. A gente fala sobre criação de conteúdo, sobre construção de marca pessoal, sobre entender as principais alavancas de crescimento de negócio, muito focado nesses dois tópicos. E eu estou documentando um pouco daquilo que a gente está fazendo, dos meus aprendizados, daquilo que eu acho importante compartilhar. Eu tenho também negócio, eu não sou só um criador de conteúdo. Isso aqui auxilia aquilo que a gente está fazendo por trás dos vídeos. Então, curta esse vídeo se você achou que ele foi legal, que ele impactou você de uma forma positiva, porque aí ele vai entregar para mais gente. E se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Agradeço vocês a todos e até o próximo vídeo. Valeu!